A caça começou, a balística russa já não está segura. A Ucrânia começou a transformar os sistemas de mísseis da Federação Russa em sucata. O Bastion na Crimeia já recebeu o seu, e agora Zelensky abre uma nova etapa da caçada. Drones e mísseis podem alcançar aqueles que até ontem se consideravam inalcançáveis. A Rússia ataca a Ucrânia. A Ucrânia descobre de onde vem o ataque e revida. O Kremlin está em pânico. Um ataque severo começou, a contagem regressiva começou e o inimigo já não tem onde se esconder. Falaremos sobre tudo isso em um instante. Não percam! Olá, esta é a Ucrânia Hoje, eu sou Maria Farafonova e estas são as últimas notícias. A caçada começou, a Marinha destruiu um bastion russo na Crimeia. As instalações da Federação Russa serão eliminadas com drones e mísseis. A Ucrânia está respondendo cada vez mais duramente aos ataques em seu território. Agora não são apenas depósitos ou postos de comando que estão na mira, mas também os complexos a partir dos quais a Rússia lança mísseis diretamente contra as cidades ucranianas. As forças navais das Forças Armadas da Ucrânia realizaram um ataque contra o complexo de mísseis costeiro russo Bastion na Crimeia temporariamente ocupada. Os militares ucranianos atingiram as posições de lançamento e o local de implantação do complexo. Este é um alvo muito importante. É precisamente o Bastion que os russos utilizam para ataques contra a Ucrânia com mísseis supersônicos Onyx e, após a modernização, também com mísseis hipersônicos Zircon. A Marinha declarou que, como resultado do ataque, o inimigo sofreu perdas significativas em armamento e pessoal. As perdas finais estão sendo apuradas no momento. Os militares ucranianos já mostraram o vídeo do ataque ao complexo russo, e isso pode ser apenas o começo. O Bastion é um sistema escasso e caro que a Rússia utiliza de forma particularmente ativa para ataques nas regiões sul e outras da Ucrânia. O sistema de mísseis costeiros Bastion é um armamento escasso e caro, com o qual os ocupantes russos realizam ataques nas regiões sul e outras da Ucrânia usando mísseis supersônicos Onyx e mísseis hipersônicos Zircon. Além disso, este complexo é muito difícil de destruir. Ele se destaca pela alta mobilidade. Do estado de transporte para o de combate, ele pode ser preparado em aproximadamente 5 minutos. Ou seja, a unidade russa pode chegar à posição, realizar o lançamento e deixar a área rapidamente. Mas agora a Ucrânia demonstra que a caça começa justamente por esses lançadores. A Rússia lança mísseis contra a Ucrânia procura de onde exatamente eles estão vindo e destrói os lançadores. Onyx e Zircon não oferecem mais garantia de segurança. O Bastion foi criado inicialmente, acima de tudo, para combater navios, mas após o início da invasão em grande escala, a Rússia começou a usar seus mísseis também contra alvos terrestres na Ucrânia. E os complexos modernizados receberam a capacidade de lançar também o Zircon. Portanto, a destruição de tal objeto não é apenas mais um golpe contra o equipamento militar, é menos uma das principais ferramentas dos ataques russos à Ucrânia. E o mais importante, os militares ucranianos mostram que podem alcançar tais alvos mesmo na Crimeia temporariamente ocupada. E a seguir, ao que parece, a aposta será ainda mais dura. Os lançadores russos que atacam a Ucrânia tornar-se-ão eles próprios alvos de ataques ucranianos. Eles serão procurados por inteligência, rastreados por drones e destruídos pelos meios de ataque disponíveis à Ucrânia, incluindo mísseis e drones de ataque. E ainda mais poderoso a seguir. Após a destruição do Bastion, a caçada transfere-se para a Rússia. Zelensky deu a ordem de eliminar os lançadores. A destruição do Bastion russo na Crimeia pode ser apenas o início de uma grande caçada aos lançadores de mísseis russos. A Ucrânia já está a demonstrar. Os sistemas a partir dos quais os ocupantes atacam as cidades ucranianas tornam-se eles próprios alvos de ataques. E aqui é especialmente importante mencionar a declaração de Volodymyr Zelensky. O presidente declarou diretamente: as forças de defesa da Ucrânia irão destruir os lançadores de mísseis balísticos diretamente no território da Rússia. Ou seja, a lógica é o mais simples possível. A Rússia lança mísseis contra a Ucrânia deve destruir os próprios lançadores de onde esses mísseis partem. Durante a reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Zelensky enfatizou: os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo, reduzindo assim os ataques à Ucrânia, à infraestrutura estrategicamente importante, à população civil e aos militares. Segundo o presidente, os militares ucranianos já estão fazendo isso e continuarão com esses ataques. E esta é uma mudança fundamental de abordagem. Zelensky também declarou que a Ucrânia precisa de significativamente mais meios para interceptar mísseis balísticos.
Segundo ele, o fornecimento de mísseis interceptadores por parte dos parceiros internacionais diminuiu 3 vezes em comparação com 2025. Por isso, o presidente apelou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Ministério da Defesa para que pressionem pelo aumento do fornecimento de mísseis antibalísticos. Interceptadores de mísseis é algo que poderia ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje. Ao mesmo tempo, a Ucrânia também está apostando na sua própria produção. Zelensky declarou que o complexo industrial de defesa ucraniano, juntamente com os seus parceiros, deve concentrar-se na criação de um sistema nacional de defesa aérea. Paralelamente, uma nova etapa histórica no apoio à Ucrânia. Washington está a passar a ações que mudam radicalmente o equilíbrio de forças. A reação de Moscovo indica uma coisa: no Kremlin compreendem bem as consequências destas decisões. O que contém o novo pacote americano e como é que isto aproxima a vitória? Analisamos os detalhes agora mesmo? Embora a autorização para o fabrico de mísseis para os Patriots seja, por enquanto, apenas verbal, já ninguém tem dúvidas de que a Ucrânia a receberá em breve. Agora surge uma questão direta: quando é que os primeiros mísseis sairão da linha de montagem? Afinal, só esta semana a Federação Russa atacou Kiev em massa com drones, mísseis de cruzeiro e balísticos. E o que dizer sobre as outras regiões da Ucrânia? Nos Estados Unidos não houve reação pública a estes ataques. Nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado expressaram sequer palavras de condolências. Mas apenas alguns dias depois, num encontro com Zelensky em Ankara, o próprio Donald Trump falou sobre mísseis para os Patriot e propôs uma solução que Kiev pedia a Washington há anos. Um passarinho contou-me que vamos dar à Ucrânia o direito de produzir mísseis para os Patriot. Nós vamos mostrar-lhes como se faz. É muito complexo, mas vocês entenderão rapidamente a complexidade. Vamos falar com o presidente sobre o fato de que lhes daremos licenças para a produção de Patriot. Bastante legal, não é? Trump até ameaçou que agora Zelensky não poderá reclamar que os EUA não estão dando o suficiente. Tipo, façam vocês mesmos. No entanto, ele observou que o fabricante do Patriot ainda não está ciente, mas que ele resolverá tudo. Após uma conversa calorosa com o presidente da Ucrânia, Trump prometeu ligar para o chefe do Kremlin. E lembramo-nos bem de como frequentemente, após tais contatos, o líder americano mudava a sua retórica. Mas desta vez, Trump nem sequer ligou para Putin. No Kremlin, ficaram ofendidos e declararam que Washington demonstra duplicidade na sua posição em relação à guerra russo-ucraniana. Fornece licenças e armas e, ao mesmo tempo, diz que quer promover o processo de paz. Quanto ao Patriot, sim, é um fato óbvio. Os Estados Unidos continuam ativamente a fornecer armamento e tecnologias militares à Ucrânia. Nós realmente sabemos disso. Não olhamos para a situação através de óculos cor-de-rosa. O presidente Putin também entende isso perfeitamente. Portanto, há uma certa duplicidade na posição dos Estados Unidos. Em Washington, parece que realmente mudaram a sua visão sobre esta guerra. As publicações estrangeiras, todas como uma só, observam que as relações entre os presidentes do Zelensky e da Ucrânia aqueceram visivelmente. E isso aconteceu quando a Ucrânia começou a retomar a iniciativa e a atacar regularmente a infraestrutura energética russa, escreve a publicação The Hill, lembrando que o líder americano criticou a política da administração anterior em relação ao apoio militar à Ucrânia e, há menos de um ano e meio, pressionou Zelensky, inclusive publicamente no Salão Oval, exigindo que cedesse territórios ucranianos à Rússia. Agora, porém, a retórica em Washington mudou radicalmente. Você está falando sobre a capacidade da Ucrânia de penetrar profundamente na Rússia para realizar ataques. Eu acho que essa é uma das dinâmicas que mudou nesta guerra nos últimos meses. E isso ocorre porque está se tornando cada vez mais difícil para os russos protegerem seu próprio céu. Esperamos que isso crie espaço para negociações sobre o fim desta guerra. Mas, por enquanto, nem trégua, nem interceptadores. Se a licença for realmente concedida, a Ucrânia se tornará o terceiro país do mundo capaz de produzir mísseis para o Patriot, sob condições de localização. O primeiro foi o Japão. 20 anos atrás, eles negociaram a produção parcial de mísseis PAC-3 nas fábricas da Mitsubishi. Os japoneses levaram 2 anos para iniciar a produção e, mesmo agora, recebem componentes essenciais dos Ilustaiwa. A Alemanha também possui a licença. Em 2022, eles chegaram a um acordo com os americanos para a produção de mísseis PAC-2. A construção da linha só começou em 2024 e os primeiros mísseis ainda não saíram da linha de montagem. Eles são esperados apenas para o próximo ano e prometem entregá-los imediatamente à Ucrânia.
Ainda não se sabe exatamente qual míssil teremos permissão para produzir, mas especialistas já alertam: a criação da empresa e o início da produção em série podem levar anos. Tudo dependerá das capacidades industriais ucranianas, do nível de localização e da rapidez com que as empresas fabricantes e nossos governos chegarão a um acordo. Além disso, a Bloomberg e o New York Times alertam que uma fábrica na Ucrânia se tornaria imediatamente um dos principais alvos dos ataques russos. Se a empresa for construída na UE, restará um grande problema: a escassez aguda de componentes e fornecedores. Fontes da Reuters relatam: é provável que os Patriot ucranianos sejam produzidos na Alemanha, onde a linha de produção está pronta e as cadeias de suprimentos estão estabelecidas. Mas, apesar disso, a produção própria se tornará uma vantagem estratégica. Dependeremos menos das decisões dos parceiros e poderemos garantir nossa própria defesa aérea de forma independente. A Ucrânia é reconhecida pela América como um país que está pronto para fazer isso. De fato, agora temos uma janela de oportunidade. A Ucrânia tornou-se mais forte tanto no campo de batalha quanto no ar. E todos veem os resultados correspondentes. Sem dúvida, acima de tudo, graças aos nossos militares, sou muito grato a eles. A licença para a produção de mísseis para o Patriot, a base da nossa defesa aérea, pode se tornar uma das decisões mais importantes para a defesa ucraniana em todos os anos de guerra. Mas mesmo que os acordos sejam formalizados em um futuro próximo, os primeiros mísseis ucranianos não aparecerão amanhã e nem mesmo no próximo ano. Portanto, a proteção do céu ucraniano contra os mísseis balísticos russos será feita por futuros mísseis alemães, japoneses e comprados do Zepoassoa, que, diante da escassez, o presidente americano prometeu entregar em um futuro próximo. De Nova York, Yuri Gulamin, Ucrânia Marathon Edini Novini. Enquanto na Rússia se preparavam para celebrar, nos Israel executaram uma manobra que mudou tudo. A reviravolta da Casa Branca em relação ao apoio à Ucrânia pegou o Kremlin de surpresa. O que é que está por trás dessas decisões e por que em Moscou buscam urgentemente uma saída para a situação? Sobre tudo isso a seguir. Ouvir algo positivo sobre a Ucrânia em briefings americanos abertos ou em entrevistas não faz muito tempo era irreal. E não por causa dos ânimos. De vários comunicadores ouvi sobre um pedido não oficial dizendo: estamos em processo de negociações, não provoquem Moscou. E agora, de repente, declarações e citações que simplesmente não se espera. O secretário de Estado Rubio, a bordo do avião a caminho da China, dá uma entrevista ao canal Fox News e, na conversa com Sean Hannity, formula sem qualquer reserva: As Forças Armadas Ucranianas são atualmente o exército mais forte e poderoso de toda a Europa, e isso é um fato. Graças à ajuda que receberam e à experiência de combate que adquiriram no campo de batalha. E lá mesmo, Rubio menciona um número: a Rússia está perdendo 5 vezes mais do que os ucranianos. Cúpula do G7 em Evian, na França. Encontro entre Trump e Zelensky. Após a reunião, e isso é fundamental, Trump diz aos jornalistas: a conversa foi muito, muito boa. E os líderes do Grupo dos 7, em uma declaração conjunta, reconhecem: as posições da Ucrânia no campo de batalha melhoraram. Gdansk, Polônia. Jantar ucraniano na véspera de uma grande conferência internacional sobre reconstrução, discurso do vice-secretário de Estado Jeremy Levin, onde são ditas palavras que antes nem de funcionários aposentados se ouvia, muito menos de funcionários em exercício. Neste momento, estamos em uma situação em que a Ucrânia está vencendo a guerra. Anteriormente, as forças ucranianas esperavam pelo inverno, porque no inverno os russos desaceleravam as ofensivas. Agora tudo é o contrário. Os ucranianos estão na ofensiva e os russos esperam pelo inverno. A Ucrânia está vencendo a guerra. Da boca de um representante do Departamento de Estado, isso não soava tão abertamente desde o início do segundo mandato de Trump. E finalmente, literalmente nos últimos dias, Donald Trump no Salão Oval. O jornalista faz-lhe uma pergunta direta e ouvimos: Zelensky lida bem com a situação independentemente do ponto de vista. Pelo menos ele não cede posições. Apesar das grandes perdas de ambos os lados, ele está a lidar bem com isso. É preciso dar-lhe o devido crédito. Ele é corajoso, tem um armamento excelente, mas também tem pessoas excelentes. Ele tem combatentes. E este é o mesmo Trump que, há apenas meio ano, no mesmo Salão Oval, dizia a Zelensky que ele não tinha trunfos.
O que aconteceu e por que a posição da Casa Branca mudou tão visivelmente? As razões, como acontece frequentemente, são várias ao mesmo tempo. Mas a principal, explica o especialista em assuntos americanos James Boyce, é o fator eleitoral. Estamos agora no auge da campanha eleitoral. Os americanos estão escolhendo os candidatos que irão para as eleições para o Congresso em novembro. E a administração está fazendo de tudo para reduzir o nível de tensão em torno do Golfo Pérsico e os preços exorbitantes da gasolina. Porque os americanos, no final das contas, votam com a carteira. Quando eles veem que a vida está ficando mais cara, isso atinge aqueles que estão no poder. E a grande política pode, pelo menos parcialmente, desviar a atenção dos eleitores desses problemas. Os eleitores sempre viram um Trump ríspido, intransigente e duro. É assim que eles o amam, é assim que eles o apoiam. Mas agora, onde está essa rigidez, quando até mesmo com o Irã, que ameaçavam derrubar e destruir completamente, estão negociando e sendo gentis? Sobre Moscou nem vale a pena mencionar. Trump agora está abandonando tudo aquilo sobre o que construiu sua carreira política. E é exatamente por isso que há tanta ansiedade dentro da sua própria base, dos seus eleitores. Eles olham para isso e dizem: escutem, onde está aquele cara em quem votamos? Nós não votamos nisso e nem nessa pessoa que estamos vendo agora na televisão. E é por isso que os pontos de discussão do governo descongelaram mensagens e temas que antes não existiam. E é por isso que a retórica mudou diante dos nossos olhos. Muitas vezes, palavras políticas substituem ações reais, mas, após a retórica, a política em relação à Rússia também deve mudar. De qualquer forma, há também uma demanda pública por isso. De Washington, Dmytro Onopchenko, Serhiy Koval, escritório americano do canal de televisão Inter, maratona Edini Novini. Uma nova página no apoio militar à Ucrânia. Os EUAD estão passando de promessas para ações que colocam o comando da Federação Russa em um beco sem saída. A reação de Moscou revelou o seu maior medo. Quais tecnologias e armamentos exatamente o novo pacote contém e por que isso aproxima o fim da guerra? Analisamos os detalhes agora mesmo. Embora a permissão para a fabricação de mísseis para o Patriot seja, por enquanto, apenas verbal, aqui já ninguém tem dúvidas de que a Ucrânia a receberá em breve. Agora, surge outra questão direta. Quando os primeiros mísseis sairão da linha de montagem? Afinal, apenas esta semana, a Federação Russa atacou massivamente Kiev com drones, mísseis de cruzeiro e balísticos. E o que dizer sobre outras regiões da Ucrânia? Nos Estados Unidos não houve reação pública a esses ataques. Nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado expressaram sequer palavras de condolências. Mas, apenas alguns dias depois, em uma reunião com Zelensky em Ankara, o próprio Donald Trump falou sobre mísseis para o Patriot e propôs uma solução que Kiev pedia a Washington há anos. Um passarinho me contou que daremos à Ucrânia o direito de produzir mísseis para o Patriot. Nós vamos mostrar a eles como isso é feito. É muito complexo, mas vocês entenderão rapidamente a complexidade. Vamos conversar com o presidente sobre conceder a eles licenças para a produção de Patriot. Bem legal, não é? Trump até ameaçou que agora Zelensky não poderá reclamar que os Etiluá não estão dando o suficiente. Tipo, façam vocês mesmos. No entanto, ele observou que o fabricante do Patriot ainda não está ciente, mas que ele resolverá tudo. Após uma conversa calorosa com o presidente da Ucrânia, Trump prometeu ligar para o chefe do Kremlin. E lembramo-nos bem de como, frequentemente, após tais contatos, o líder americano mudava a sua retórica. Mas desta vez, Trump nem sequer ligou para Putin. No Kremlin, ficaram ofendidos e declararam que Washington demonstra duplicidade na sua posição em relação à guerra russo-ucraniana. Fornece licenças e armas e, ao mesmo tempo, diz que quer promover o processo de paz. Quanto aos Patriot, sim, é um fato evidente. Os Estados Unidos continuam ativamente a fornecer armamento e tecnologias militares à Ucrânia. Nós realmente sabemos disso. Não estamos a ver a situação através de óculos cor-de-rosa. O presidente Putin também compreende isto perfeitamente. Por isso, existe uma certa duplicidade na posição dos Estados Unidos. Em Washington, parece que mudaram realmente a sua visão sobre esta guerra. As publicações estrangeiras, todas como uma só, observam que as relações entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia aqueceram visivelmente. E isso aconteceu quando a Ucrânia começou a retomar a iniciativa e a atacar regularmente a infraestrutura energética russa, escreve a publicação The Hill,
Lembrando que o líder americano criticou a política da administração anterior em relação ao apoio militar à Ucrânia e, há menos de 1 ano e meio, pressionou Zelensky, inclusive publicamente no Salão Oval, exigindo que cedesse territórios ucranianos à Rússia. Agora, porém, a retórica em Washington mudou radicalmente. Você está falando sobre a capacidade da Ucrânia de penetrar profundamente na Rússia para realizar ataques. Eu acho que essa é uma das dinâmicas que mudou nesta guerra nos últimos meses. E isso ocorre justamente porque está ficando cada vez mais difícil para os russos protegerem seu próprio espaço aéreo. Esperamos que isso crie espaço para negociações sobre o fim desta guerra. Mas, por enquanto, nem trégua, nem interceptadores. Se a licença for realmente concedida, a Ucrânia se tornará o terceiro país do mundo capaz de produzir mísseis para o Patriot sob condições de localização. O primeiro foi o Japão. 20 anos atrás, eles negociaram a produção parcial de mísseis PAC-3 nas fábricas da Mitsubishi. Os japoneses levaram 2 anos para iniciar a produção, e mesmo agora eles recebem componentes-chave dos EUA. A Alemanha também possui uma licença. Em 2022, eles chegaram a um acordo com os americanos para a produção de mísseis PAC-2. A construção da linha de produção só começou em 2024, e os primeiros mísseis ainda não saíram da linha de montagem. Eles são esperados apenas para o próximo ano, e a promessa é de que sejam entregues imediatamente à Ucrânia. Ainda não se sabe exatamente qual míssil teremos permissão para produzir, mas especialistas já alertam: a criação da fábrica e o início da produção em série podem levar anos. Tudo dependerá das capacidades industriais ucranianas, do nível de localização e da rapidez com que as empresas fabricantes e nossos governos chegarem a um acordo. Além disso, a Bloomberg e o New York Times alertam que uma fábrica na Ucrânia se tornaria imediatamente um dos principais alvos dos ataques russos. Se a fábrica for construída na UE, permanecerá um grande problema: a escassez aguda de componentes e fornecedores. Fontes da Reuters relatam: é provável que os Patriot ucranianos sejam produzidos na Alemanha, onde a linha de produção está pronta e as cadeias de suprimentos estão estabelecidas. Mas apesar disso, a produção própria se tornará uma vantagem estratégica. Dependeremos menos das decisões dos parceiros e poderemos garantir nossa própria defesa aérea de forma independente. A Ucrânia é reconhecida pela América como um país que está pronto para fazer isso. De fato, agora temos uma janela de oportunidade. A Ucrânia tornou-se mais forte tanto no campo de batalha quanto no ar. E todos veem os resultados correspondentes. Sem dúvida, acima de tudo, graças aos nossos militares. Sou muito grato a eles. A licença para a produção de mísseis para o Patriot, a base da nossa defesa aérea, pode se tornar uma das decisões mais importantes para a defesa ucraniana em todos os anos de guerra. Mas mesmo que os acordos sejam formalizados em breve, os primeiros mísseis ucranianos não aparecerão amanhã e nem mesmo no próximo ano. Portanto, a defesa do céu ucraniano contra mísseis balísticos russos será feita por futuros mísseis alemães, japoneses e comprados dos Ilewa, que diante da escassez, o presidente americano prometeu entregar em breve. De Nova York, Yuri Gulami, Ucrânia, Maratona, Notícias Unidas. E como você vê esses acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro do que é mais importante. A Ucrânia hoje acompanha as notícias mais urgentes e informa você em primeira mão. Então, nos vemos na próxima reportagem.